porque Ele tem sido gentil conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 1. A minha versão ela é um pouquinho diferente da versão que a gente usa mais constantemente aqui na igreja, a NVI, mas eu espero que os irmãos tenham como acompanhar comigo nesse texto que eu vou ler, nessa versão que eu vou ler. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. Diz assim: Então disse Maria: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E Ele mostra a sua bondade a todos os que temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba do trono os reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome, manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos vossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou-se de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Amém? Irmãos, quando o Gerson me convidou e me passou esse texto como a mensagem, né, como o título de hoje, para o culto de hoje, eu fiquei muito feliz. Porque esse texto ele é magnífico, magnífico. E nós temos, às vezes, uma dificuldade tão grande de falar de Maria, com medo de idolatrá-la. Mas a gente precisa quebrar essa dificuldade, porque Maria foi uma mulher extremamente temente e usada por Deus. Então, a gente precisa quebrar essa nossa resistência de falar como Maria foi uma mulher incrível. A gente precisa falar mais de Maria na igreja, porque ela é um grande exemplo de serva de Deus. E a nossa resistência com relação aos outros acharem que nós estamos idolatrando a Maria faz com que a gente não valorize a mulher que ela é. E ela é uma mulher incrível. Maria aqui nos fala de um cântico, que também pode ser traduzido por salmo, ou também pode ser traduzido por magnificar. Enfim, aqui ela traz um cântico para nós que fala de uma situação extraordinariamente excepcional que um ser humano viveu. Ninguém viveu o que Maria viveu. Ninguém teve a experiência que Maria teve. Poderíamos ser mulheres que as nossas gestações fossem de 3, 4, 5 filhos de uma vez. Nenhuma delas se compararia à gestação que Maria teve. Portanto, Maria é uma mulher que precisa ser muito respeitada pelo que ela fez e pela mulher que ela era, na presença do Senhor. E o que ela fez para o reino dos céus foi incrivelmente diferente. Muitas mulheres doaram as suas vidas de maneira a ir para missões, a envolver-se na obra, dando sustento para os missionários, a envolver-se na obra, tratando dos profetas que passavam à sua porta. Maria se envolveu na obra e no reino diretamente, dando o seu corpo, emprestando o seu corpo, doando o seu corpo para trazer ao mundo o reino que havia sido prometido. E isso é extremamente incrível. Portanto, nessa noite, eu quero que você entenda a pessoa magnífica que essa mulher era. E por que Deus teve tanta alegria em usar Maria para esse projeto. Olha que incrível. Maria, para se cumprir, eu preciso voltar um pouco no texto, e a gente vai voltar um pouquinho falando de quando o anjo anuncia
quando o anjo anuncia, não, quando Maria vai visitar Isabel, a gente precisa de entrar nesse contexto. Irmãs, Maria, tanto Maria quanto José, eles tinham uma descendência de Abraão, porque a Bíblia fala que assim seria. Eles são da descendência de Abraão, eles são da tribo de Judá e eles são da família de Davi, porque a Bíblia em Gênesis diz que assim deveria ser. E aí ela vai passando por essas gerações e Deus vai fazendo com que a promessa dele feita lá em Gênesis vai se cumprindo nessas gerações, até que chega um ponto em que Deus olha para a terra e fala: agora eu vou estabelecer o meu reino na terra. E quando Deus faz esse compromisso com as gerações passadas a Maria, com o povo de Israel, Deus trabalha em várias pessoas de uma determinada geração para que eles continuem crendo na promessa. E Isaías vai falar isso muito bem. Os profetas do Antigo Testamento vão todos nos mostrar que tudo que a Bíblia fala no Antigo Testamento é apontando para o cumprimento dessa promessa. Qual seria essa promessa? Jesus. A Bíblia no Antigo Testamento toda nos leva para a promessa, que é a chegada do reino de Deus na terra, trazido por uma mulher, e esse reino instalado na terra através de Jesus Cristo. Amém? Olha que interessante. Há um tempo, uns meses antes, aproximadamente 5, 6 meses antes de Maria saber dessa anunciação, é falado para Isabel, prima de Maria, que ela seria mãe. Isabel também era uma mulher extremamente temente a Deus, diferente do seu marido que duvidou. Amém? Isabel, sendo extremamente temente a Deus, engravida. E era uma gravidez, e era uma gestação por milagre, porque ela também não tinha facilidade em engravidar. Passado esse tempo, Maria também fica gestante, e aí ela vai visitar Isabel. E olha que interessante. Aqui poderia ser o simples encontro de duas primas amigas. Sabe aquelas amigas que você fala: ai, amiga, você está grávida? Sim, estou, aí vou ver você. E fica lá batendo papo, tomando chazinho, fazendo aquele tanto de projeto para o quartinho do bebê. Ah, nossos filhos vão brincar junto e tal. Poderia ser. Mas nesse contexto a coisa não é tão simples assim. Quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, que está gestante de João Batista, já era um encontro muito especial. Porque João Batista foi o precursor de Cristo Jesus. Ele saiu na frente anunciando quem seria o Messias. E de João Batista também o Antigo Testamento já nos falava. Então, quando encontra essas duas mulheres, quando encontra essas duas pessoas, esses dois seres extremamente usados por Deus, não é um encontro comum. E é nesse encontro que se dá esse cântico magnífico de Maria. Porque quando Maria encontra Isabel, e as duas começam a conversar e se aproximam, o que acontece? O bebê começa a pular. Ele já tinha uma coisa muito misteriosa. E isso é lindo. É lindo porque nada do que Deus faz é em vão. Nada dos planos que Deus coloca em nossa vida é em vão. Nada do que Deus promete é em vão. E aí as duas começam a conversar e acontece do bebê começar a pular e Maria enche-se da glória do Senhor. O livro de Lucas deve ter mais ou menos, mais 3 textos parecidos com esses cânticos também, tá, irmãos? Depois a gente pode, mais na frente, ver sobre isso. Então, quando chega lá, uma característica muito interessante desse encontro das duas é o quanto Maria era uma mulher diferenciada. Isabel também, mas a gente vai falar de Maria. Maria era uma mulher extremamente diferenciada. Primeiro, ela foi escolhida por Deus. E quando a gente começa a ver a visitação do anjo a Maria, ele chega e diz: oi, salve, agraciada. A minha versão diz: o Senhor se agradou de... Que coisa linda!
Por isso que ela é tão importante. Por isso que ela é uma mulher diferenciada. Porque o anjo chega para ela e diz: olha, Maria, o Senhor se agradou de ti. Para Deus convidar Maria para gerar esse grande projeto, para Deus chamar Maria para participar desse grande projeto, ela não poderia de maneira nenhuma ser uma mulher que não temesse ao nome do Senhor. Então o que não faltava em Maria era temor. Maria começou a entrar nesse projeto principalmente porque era uma mulher temente. Poderia ser qualquer outra mulher, sim, mas Maria, de certa maneira, chamou a atenção de Deus. E quando Maria chama a atenção de Deus, que Deus coloca ela nesse projeto, o anjo visita ela e Maria percebe o que está acontecendo. E aí é muito interessante que Maria era uma mulher tão crente, era uma mulher que cria tanto na promessa que Deus havia feito para o povo de Israel e que ela tinha ouvido, que ela tinha acreditado e que ela estava firme naquela promessa, que quando o anjo fala para ela: olha, Maria, você foi escolhida e você gerará um filho e o seu filho será o Salvador do mundo, o Messias. Maria não questiona isso. Sabe o que Maria pergunta? Maria pergunta: mas como se dará? Olha que coisa incrível. Maria não questiona: mas como assim eu vou ser filha do mundo? Mas quem é o filho de Deus? Como assim? Eu não conheço, nunca ouvi falar de... eu não acredito nisso. Não! Maria não questiona o milagre. Maria só pergunta: como isso se dará sendo eu virgem? Olha o tamanho da fé dessa mulher. Olha o quanto essa mulher cria. Qualquer uma de nós, se passasse por uma situação que alguém... olha, você vai gerar um filho aí. Mas, não vou. De jeito nenhum. Maria não. Maria olhou e falou para o anjo assim: sim, mas como isso vai acontecer? Eu acho isso tão incrível em Maria. Porque ela não questionou hora nenhuma a promessa. Hora nenhuma Maria perguntou: mas o que é isso? Maria só perguntou para o anjo: como isso se dará? O anjo contou para Maria como se daria, como aconteceria esse milagre. Maria se prostrou e falou: Senhor, está aqui a sua serva. Maria se deitou diante do Senhor e deixou que o Senhor a usasse completamente. Maria foi envolvida por Deus de uma certa maneira, que todo o corpo de Maria, isso é lindo, isso é maravilhoso. Imagina um ser humano ser tão envolvido pelo Espírito Santo que todo o seu corpo está a serviço do reino. Isso é incrível. E a gente não valoriza isso. Imagina uma mulher que o sangue que corria dentro dela também corria dentro daquele que seria o Salvador do mundo. Isso é incrível. Nós que já geramos aqui, que tivemos gestação, a gente tem o privilégio de entender o quanto isso é importante. E eu dou umas viajadas assim, eu estava pensando: Senhor, imagina, o coração de Maria e de Jesus batiam juntos. Ai, o coração dos dois, isso é incrível. E eu pedi muito para Deus: Deus, me ensine a ser envolvida pelo Espírito Santo de maneira que o seu coração bata junto com o meu. Que o seu coração esteja nas batidas do meu, para que eu entenda o que é o seu amor por mim e pelos outros. E nesse projeto incrível, Maria começa a clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor, e começa o cântico. Esse cântico, a gente pode dividir ele em 3 partes. Vamos lá, irmãos. A primeira parte desse cântico, Maria, ela vai glorificar o Senhor. Ela vai exaltar o nome do Senhor. A primeira parte é a parte de louvor. E essa primeira parte, ela vai do capítulo... Obrigada, Gerson. Do capítulo 1, do versículo 46 ao 50.
É uma parte de louvor e diz assim: então disse Maria, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. A minha alma conta a grandeza do Senhor. A minha alma fala da grandeza do Senhor. A minha alma extrapola a grandeza do Senhor. A minha alma divide a grandeza do Senhor. A minha alma anuncia a todos a grandeza do Senhor. E aí ela continua: o meu espírito está alegre por causa do meu Deus. Há alegria no meu espírito por causa do meu Deus, o meu Salvador. Olha, novamente Maria crendo. E Maria entendia tanto que ela era apenas aquela que levava o Filho de Deus no ventre. Ela entendia tanto a sua posição de ser usada por Deus para levar o Filho de Deus ao mundo, que ela falava: o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Ela tinha consciência que ela era apenas o canal. Ela tinha essa consciência que ela era apenas a pessoa a ser usada, que não havia nada além disso. E aí Maria continua: pois ele se lembrou de mim. Nesse texto, nessa parte do texto, quando Maria começa a glorificar o nome do Senhor, ela entra numa situação, num momento tão íntimo com Deus, que a alma dela se derrama de certa maneira que ela entende a profundidade do que ela está vivendo. E esse primeiro momento, que é o primeiro de adoração, primeiro momento, que é o momento de adoração, é o momento que nós devemos viver com Deus. Maria ali, ela entrega a sua vida, ela entrega o seu corpo físico, ela dispõe a sua alma e o seu espírito, tudo que há nela, tudo que há de vida nela, para adorar o Senhor. E Deus precisa disso? Não. Deus não precisava que Maria o adorasse para que ele fosse mais Deus. Deus não precisa que eu e você o adore para que ele seja mais Deus. Ele simplesmente é. Adorar a Deus aqui não faria com que Deus fosse maior, fosse mais poderoso, distribuísse mais milagres. Não, ele simplesmente é. A essência dele é. Pronto. Mas quando Maria começa a adorar o Senhor, que ela se derrama, o que ela faz? Ela traz o Senhor, ela traz o Espírito de Deus, ela traz a glória do Senhor para dentro dela. E isso é incrível. Porque a maneira mais rápida, fácil e prática de nós entendermos a glória do Senhor é quando nós o adoramos. Aleluia, Deus. Não existe outra maneira. A adoração faz com que o nosso coração reconheça e conheça mais e mais o nosso Deus. Quer trazer a presença de Deus para perto de você? Não reclame, adore. Quer receber o Espírito Santo no seu coração? Não reclame, adore. E Maria começou a adorar. A minha alma, eu amo isso. Porque a minha alma, Elaine, se alegra no Senhor. Aleluia. Eu tenho alegria no Senhor. Tem diversos motivos externos e são muitos para me entristecer, mas a minha alegria não está nesses motivos. E nem precisa estar, porque esses motivos passam, mas a minha alegria está no meu Senhor, que é eterno. Não passa. Então a minha alegria está no Senhor. E Maria vai falando isso para o Senhor, e a alma dela vai se enchendo do Espírito Santo de certa maneira, e de ponto tal que ela se entrega, e ela começa a sentir o quanto Deus está fazendo na vida dela. É um cântico lindo, semelhante ao cântico de Ana. Os irmãos lembram do cântico de Ana? Semelhante a esse, quando ela se derrama diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso do Senhor, a minha alma precisa do Senhor. Então experimente você isso. E eu vou usar de dizer, querido, aprenda com Maria. Aprenda com ela. Pega esse texto, leia e começa a entender. Mas por que ela está tão próxima do Senhor assim? Porque ela adorava.
Por que essa mulher simples humana foi escolhida pelo Senhor para mudar o mundo? Porque ela era uma serva fiel. Preste atenção. Irmão, se tem uma coisa que Deus está doido é para usar pessoas. O maior interesse que Deus tem é te usar a mim e a você. Mas nós precisamos entender qual é a nossa função nesse corpo. E a nossa função aqui, irmãos, nesse corpo do reino, estar no reino, não é só vir para a igreja, não é só cantar aqui dentro da igreja, isso é o mínimo, isso a gente faz por gratidão. A nossa função aqui é muito mais do que isso. A nossa função nesse reino é sair daqui e exalar lá de fora o amor que todos precisam ter. A nossa função daqui é sair lá de fora e as pessoas olharem por nós e falar, realmente é diferente. A nossa função aqui é andar pelas ruas e as pessoas chegarem a nós e falar, eu posso falar com você, eu preciso que você ore por mim. É esse o reino que está hoje aqui para nós fazermos. Nós somos geradores de pessoas através do nosso comportamento. Geramos almas para Cristo através do nosso comportamento. E uma coisa que às vezes me deixa indignado, porque aqui dentro da igreja a gente às vezes é tão bom. A gente não tem defeito. Não é verdade? Somos ótimos aqui dentro. Abraçamos, compartilhamos alegria, damos a paz do Senhor, fazemos assistência social, ajudamos uns aos outros. Mas quando sai lá de fora, parece que a gente deixa o Espírito Santo aqui dentro e fala, fica aqui, eu vou ali de fora, depois eu volto e te pego de novo. Não é isso que Cristo espera da gente. Ele espera da gente que, assim como Maria, a nossa alma se funda com o Espírito Santo de certa maneira, que as pessoas olhem para nós e entendam, realmente é uma serva, é um servo de Deus. De maneira tal que a gente ande pela rua e não precisa de falar nada. Você já viu que crente de verdade às vezes tem cheiro diferente? Você já andou pela rua e já percebeu que às vezes você está olhando para uma pessoa... Teve um dia que eu fui fazer evangelismo aqui há uns anos atrás, e eu fui evangelizar uma pessoa ali perto da irmã Cristina Reis, da irmã Conceição já falecida. E quando eu fui evangelizar uma pessoa, que eu fui entregar o folheto, do Espírito Santo falou no meu coração assim, a pessoa toda tatuada, de bermuda, uma das meninas de bermudão, toda tatuada, a outra rindo com o filho e rindo espalhafatosamente. Eu fui entregar o folheto. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, não, essas aí já são minhas. Nunca esqueci essa experiência. Nunca esqueci disso. Então é esse o tipo de crente que a gente precisa ser. É o tipo de crente que o Espírito Santo testifica em você e nele de que fazem parte de um corpo, de um reino, que estão a serviço de um só Senhor. É isso que Maria nos ensina. Seja crente de tal maneira que você não questione o que Deus vai fazer, mas você apenas pergunte como será feito. E às vezes a gente quer questionar Deus por tudo. Eu falo por mim, tem dia que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Meu marido sabe disso, né, amor? A gente conversa, mas o que está acontecendo? Aí a gente aprende que não questione o que está acontecendo, questione como o Senhor vai fazer acontecer. É assim que a gente tem que ser. Maria em momento nenhum questionou o reino. Ela só perguntou como. Maria em momento nenhum deixou de adorar. Ela só se derramou diante do Senhor. E deixou mais uma vez que Deus se desnudasse para Maria. Deus se apresenta para Maria de maneira muito clara, nítida e sem dúvidas. Porque a alma dela e a alma que tinha dentro dela era de tal maneira fundida com o Espírito Santo que não houve dúvida em Maria. É isso que a gente precisa ser. E a Bíblia continua dizendo, a segunda parte. A Bíblia vai falar dessa segunda parte, Maria destaca os feitos de Deus.
Maria vai falar em Lucas 1, do 51 ao 53. A sua misericórdia estende aos que o temem. Se você entende que no Antigo Testamento o Senhor estava falando para o povo que chegaria um projeto, que chegaria um reino, que chegaria uma salvação para o povo, que era para o povo não desanimar, não desistir. Aqui, no original, muitos estudiosos falam que esses verbos que está nesse ponto da adoração de Maria, ele está apontando para o futuro, para coisas que ainda vão acontecer. Embora Maria não tenha entendimento disso, ela sabia que ela estava carregando dentro dela a promessa. Pois bem, Maria carregava dentro dela promessa. Uma promessa que os seus pais haviam contado para ela, uma promessa que Isaías havia falado, uma promessa que lá em Gênesis havia sido passada para o povo, de que é assim que vai acontecer. Quando isso acontece com Maria, quando Maria se vê nessa situação de entender essa promessa, Maria olha para trás e agradece a Deus por todos aqueles que Deus sustentou até aquele dia. E Maria continua dizendo, ela diz o seguinte: porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim, santo é o seu nome. Ele mostra a sua bondade a todas as gerações e levanta com sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles e derruba dos seus tronos os reis poderosos e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome, manda os ricos embora de mão vazia. Maria está dizendo o seguinte: houve no passado uma promessa, essa promessa veio até aqui, agora daqui para frente o novo reino remirá esse povo dessa situação constrangedora. E Maria anuncia com as suas orações, com a sua palavra, com as suas palavras, com a sua adoração, que há de vir um tempo em que essa situação vai mudar. E esse tempo que Maria está apontando é o tempo que está intimamente ligado ao que ela carregava no ventre. Olha que coisa incrível. Escute. É como se Maria diz: Senhor, muito obrigada, porque aqui dentro de mim eu estou carregando algo que vai mudar essa história. Que não vai apenas só cumprir o que o Senhor falou aos profetas, não vai apenas só cumprir o que o Senhor falou no Antigo Testamento, mas que vai, de maneira abundante, generosa, fiel, redimir esse povo. É isso que Maria está falando. Glória a Deus. Então, se a gente acha, irmãos, que viver de promessa é vago, não é. Quantas vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, mas quantas coisas o Senhor já me prometeu? Que dia vai acontecer? Não é verdade? A gente fica questionando: Senhor, mas o Senhor já me falou tantas coisas. E será que realmente vai acontecer? Mas a gente precisa entender que aquilo que Deus fala, não importa o tempo, vai acontecer. E às vezes Deus não fala, irmãos, chega perto de você aqui: olha, eu vou fazer isso e isso por você, tá? Não, Deus fala através da palavra. Deus fala através do íntimo que Ele tem com você. Sabe aquela certeza que tem aí dentro que ninguém tira de você? Às vezes a gente até tenta desistir de pirracinha, não é verdade? Não vou mais acreditar nisso não está acontecendo. Mas aquele negócio não sai de dentro de você. Você não consegue esquecer daquilo, aquele negócio te move. Você acorda e fala: não, isso não vai acontecer mais não, de jeito nenhum. Isso 7 horas da manhã, meio-dia, você fala: glória a Deus, porque eu confio. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te lembrando: tem promessas e vão ser cumpridas. É o Espírito Santo não deixando que você desanime. É o Espírito Santo não deixando que você pare de acreditar naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Irmãos, olha, sinceramente, não há um povo mais teimoso do que crente de verdade. Não tem. A gente é massacrado, a gente é pisado, a gente é esculhambado, a gente é xingado, mas a gente não desiste. Não existe um povo mais teimoso do que crente.
Porque embora tudo pareça dar errado, a gente ainda continua falando que Jesus é bom. Aleluia, Deus. E quem olha para a gente, que povo doido. Esses dias me questionaram, assim, você acredita em Deus? Eu falei, sim, eu acredito em Deus. Claro que eu acredito em Deus. Mas nessa, eu falei, acredita em Deus? Sim, tem gente que acredita em unicórnio, em signo, eu prefiro acreditar em Deus. Eu acredito sim. Porque é melhor acreditar num Deus que faz promessas e que pode até demorar para cumprir, mas enquanto essa promessa não se cumpre, Ele cuida de mim. Do que acreditar numa mentira, em algo que não vai me dar futuro, que não vai trazer a minha vida a libertação. É melhor. Então, se você tem que acreditar em alguma coisa, não desperdice a sua crença. Não desperdice aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Continue acreditando. Quanto tempo esse povo esperou para a chegada dessa promessa? Quantos anos esse povo esperou? Quantas gerações se passaram? Mas eles deixaram de crer? Não. Não deixaram. A gente continua acreditando. E se alguém aí de fora falar para você, pois é, às vezes as pessoas até são irônicas conosco, né? Mas esse seu Deus está demorando a chegar, né? E aí tem aquele clichê, querido, ele não está demorando, ele só está caprichando. Amém? Glória a Deus. E aí a palavra de Deus continua dizendo, a gente tem que passar para a apresentação das crianças. Continua dizendo o seguinte, que a terceira parte desse texto, onde Maria fala da fidelidade de Deus, que está em Lucas, do 1, 54 ao 55. Ela fala o seguinte, 54 e 55. Deus cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados. Qual era essa promessa? O reino. Qual era essa promessa? Cristo. Maria tinha tanta consciência do que ela era no reino que ela fala, ele cumpriu a promessa. Eu creio tanto nesse Deus que ele cumpriu a promessa. E olha que incrível dessa pessoa de Maria. Se fosse uma pessoa que não cresce, que não acreditasse, que não vivesse essa promessa na essência, Deus não a chamaria. Milagres não combinam com dúvida, irmãos. Mudança de vida não combina com dúvidas. A gente precisa entender, ou a gente crê, ou a gente acredita, ou a gente se entrega, ou a gente confia, ou a gente caminha junto, ou a gente não faz parte. Não pode ter dúvida do nosso coração quanto ao nosso Deus. Se há dúvida no nosso coração, há alguma coisa errada com a nossa fé. Não importa o que te digam, não duvide. Você pode duvidar de tudo no mundo, mas não duvide de Cristo. Você pode descrer de tudo no mundo, mas não descreia das promessas que Ele te faz. Aleluia. Você pode se cansar de tudo no mundo, mas, por favor, não se canse desse Deus que tem cuidado de você até aqui. Aleluia. E que generosamente vai cuidar de você até o último dia de vida. Por generosidade. Glória a Deus. Isso só acontece por amor. E ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados. Ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Olha que incrível. Quando Maria fala que Deus, ele lembrou de mostrar a Abraão e a seus descendentes a sua promessa para sempre, ela está falando de quem? Jesus. Olha, ele cumpriu a promessa que fez para Abraão, para sua descendência, e de agora para sempre ele lembrará dessa promessa, porque ela está cumprida em Jesus. Querido, querida, se alegre.
Põe um sorriso largo nesse seu rosto, escova os dentes direito e mostra seus dentes. Dá um jeito de se alegrar. Empina esse nariz. Levanta essa cabeça. Você não serve a qualquer Deus, não. Dá um jeito de levantar essa autoestima, de sair daqui sacudido do Espírito Santo, de voltar para casa falando, eu sei no Deus em quem tenho crido. Dá um jeito de não se importar com o que digam ao seu respeito ou sobre ti. Como? Não sei, peço o Espírito Santo para te contar, mas levante a sua cabeça. Saia daqui regozijante. Saia daqui adorando com a sua alma. Porque tem promessa e ela está entre nós, está viva e ninguém tira de nós esse reino. Caramba, chamanai. Não há homem capaz de tirar Cristo de nosso meio. Não há dificuldade capaz de tirar Cristo do nosso coração. Então se alegre. É estabelecido conosco essa promessa viva, eficaz. Essa promessa está entre nós. E não depende mais do homem. Não depende mais de profeta. Não depende mais de Maria. Depende só de mim, de você. Portanto, nessa noite, estabeleça com Cristo um novo vínculo. Saia daqui de cabeça erguida, porque a promessa está viva. Amém? Deus abençoe.